O governo brasileiro é composto por 3 poderes. Dentre esses 3 poderes, temos o poder executivo, governado pelo presidente da República, o poder legislativo, que representa nosso Congresso Nacional, onde as leis são criadas. Ele é composto por 513 deputados e 81 senadores. Além desses 2 poderes, temos o poder judiciário, composto pelo Ministério da Justiça, como o STF, conhecido também como Supremo Tribunal Federal. Seu papel é fazer com que as regras e as leis sejam cumpridas para manter a ordem no país. A Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios são as esferas do governo. A Federação está definida em 5 princípios fundamentais: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Eu sou o Luiz Henrique. E eu sou o Ed, galera. E hoje vamos falar sobre a organização hierárquica da política brasileira. Já você também. A gente treinou, meu, umas 100 vezes, mas vou te falar, é um trava-língua isso aí, né? Mas só a pluralidade aqui já dá um trabalho. É um trava-língua, galera. Mas vamos lá. Hoje no podcast Peneira, o Peneira Podcast. Peneira Podcast. Galera, a gente teve que mudar o nome, porque já existia o nome do nosso podcast anterior que a gente criou, né? Que, para quem tá chegando agora, que o nosso anterior estava com Pode Crer Podcast, né? Pode Crer. É o podcast Pode Crer, na verdade, né? A gente teve que mudar porque já tem esse nome. E agora, vocês sejam muito bem-vindos ao Peneira Podcast. Melhorando. Porque, na verdade, Peneira, não sei se será que melhorou? Mas assim, tem que fazer. Na verdade, o nome, a gente tava dando uma pesquisada aqui e tal, foi bem aleatório, assim. Bem aleatório. Em resumo, é um desafio, né? Resumidamente, muito bem-vindo vocês ao Peneira Podcast. Isso, quando os convidados virem, a gente ainda tá fazendo gravação, mas a gente pretende trazer alguns convidados e a gente vai fazer mais sentido, talvez. Mas vamos pro tema. Vamos pro tema, galera. Anteriormente, vocês acompanharam o nosso tema aí, que foi a crise hídrica, né? Dessa vez a gente traz para vocês a hierarquia política do Brasil, como é composta essa hierarquia, né? Como a gente explicou ali no começo, essa hierarquia do Brasil, que muitas pessoas, as pessoas mais leigas, que não têm muito conhecimento na política, ou não se interessam por política, muitas pessoas acham que o presidente da República, que é o Jair Bolsonaro, no caso seria o presidente nosso, né? Ele pode fazer tudo no país, galera. Mas na verdade não. O Brasil é composto por 3 poderes. O Jair Bolsonaro, ele somente rege o poder executivo ali no Brasil, enquanto a gente ainda tem o poder legislativo e o poder judiciário. Do STF, que fazem parte do poder judiciário ali, né? A gente vai tentar deixar uma coisa mais resumida para vocês, mais formal, porque a gente também enxerga um bagulho assim meio técnico demais. Sim, porque a gente sabe assim que o brasileiro tem, de certo modo, né, Luiz? Não consegue às vezes pegar algo tão técnico assim, porque querendo ou não, a maioria dos brasileiros falam uma língua coloquial como a nossa, né? E com termos muito técnicos, cara, o cara acaba correndo, né? Porque é tão técnico, mas tão técnico, que ele tem que traduzir cada palavrinha que tá ali. Então a gente vai tentar falar para vocês sobre essa hierarquia de um modo mais amplo e mais, como que eu posso dizer, né, Luiz? O que vocês conseguem entender mais fácil, né? De uma linguagem nossa, na nossa linguagem, né? Dia a dia. Exatamente. Tá ligado? Vamos começar então? Direto Poder Executivo, né? Já falou Poder Executivo. Então, ele é composto aí pelo presidente, né? Os ministros dos estados e os secretários dos ministros, né? Os ministros dos estados aí, nesse caso, seriam os caras lá do... o ministro Por exemplo, né? O ministro da Educação. O ministro da Educação, ele é um cara que ele é regido pelo presidente. O presidente que indica aquela pessoa que vai ser o ministro da Educação no Brasil. O ministro da Economia, que nem o próprio Jair que a gente teve lá, que o Jair Bolsonaro, né? Ele colocou, foi o Paulo Guedes, né? Como ministro... o ministro da Economia. Da Economia. Porque assim... Não é o Paulo Guedes? É o Paulo Guedes da Economia. Guedes, isso mesmo, só que assim, a gente a cada 2 meses tem um cara diferente lá, né? Exatamente.
Então, atualmente, o que você falou do ministro da Economia, são vários ministérios, acho que são uns 18 aí, mas citar a lista dos ministérios aqui, o ministro da Economia, ele vai cuidar da economia, certo? Isso é bem óbvio. Tem o ministro da Educação, né? É o ministro do Trabalho, do Trabalho? Ministério do Trabalho? Do Ministério do Trabalho. Todos esses, eles são regidos pelo presidente. Ministério do Trabalho, da Previdência, aí tem também o Ministério da Saúde, tem o Ministério da Ministério da Casa de muita coisa que vocês imaginar. Tem do RH, se eu não me engano, né? Que é do trabalho. Do trabalho, cara. Isso mesmo. Enfim, vocês entenderam. E tem o ministro do... O ministro do bairro, qual que é? Ministro do bairro? Nossa. É o que cuida lá do... Não, pô. É o ministro da... enfim, vocês entenderam. A gente tem vários ministros e esses ministros, eles são pautados... É o próprio presidente que escolhe, né? Esses ministros para as funções deles aí. Vamos lá. Só para complementar, então... Sim. Vamos lá, certinho agora, sem falando sério. A gente tem aqui agricultura, pecuária, abastecimento, cidadania, tecnologia, ciência, tecnologia e inovações, comunicações, defesa, desenvolvimento regional. Esse aqui eu acho que não é o ministério. Eu acho que deve ser, né? Economia, trabalho e previdência, educação, infraestrutura, justiça e segurança pública, meio ambiente, minas e energia, mulher, família e direitos humanos, relações exteriores, saúde e saúde, né? Turismo, Contraloria GCU, não, esse GCU é Ministério também, Contraloria Geral da União, também, tá aqui. Então, foi tudo isso que você falou, né? A gente, que nem você falou, a gente tem o Ministério da Ciência, Ministério da Comunicação, Ministério da Justiça, todos eles são regidos por algum ministro. Então, é como a gente falou no começo, todos esses ministros, eles são dados do Executivo. Então, é o Executivo que tem o poder por colocar esses ministros lá. Então, se não está indo muito bem a economia do país, por exemplo, você tem que cobrar quem? O ministro da Economia, que é Paulo Guedes ali, é regido por quem? Pelo presidente. Então, automaticamente ele é cobrado. Quem é cobrado, de certo modo, é o presidente. O presidente indicou ele para esse cargo. Do mesmo jeito que se a ciência não está indo muito bem, tem que cobrar quem? Quem é o ministro da ciência, da inovação, da tecnologia. Ele é o ministro ele tem que dizer o porquê que não está andando muito bem a tecnologia no Brasil, essas coisas. E se ele não souber dizer isso, vai falar por falta de verba, aí você tem que cair pau em cima do presidente, que é ele que executa isso para esses ministros para lá, né? Então, é só para vocês terem uma base do poder do presidente. O presidente, ele não pode mandar em tudo. As pessoas confundem muitas coisas, achando que o presidente é aquele cara que cria as leis. E o presidente não é o cara que cria as leis, galera. Ele tem um certo poder ali para criar também algumas regras, algumas coisas, mas tudo que o presidente cria, ele vai para o legislativo, que agora é o poder legislativo que a gente vai comentar um pouquinho. Então, é como o próprio nome, poder legislativo, o próprio nome diz, né? É o bagulho lá que faz as leis. Né? Legislar, né? Legislar. Então, ele tá ali com a Câmara dos Deputados, né? E o Senado da República. O Senado lá, que a Câmara dos Deputados, ela tem os deputados lá, são 513, né? 513. Não, são 513 deputados, certo. E a gente tem 81 senadores, né? Aí tem a Câmara, o Senado, né? Que são 81 senadores. Então, a Câmara dos Deputados são o representante do povo. E a Câmara, o Senado, são representantes escolhidos pelos estados, né? Então... Resumidamente, o pessoal... Traduz. Resumidamente, o pessoal que trabalha no Senado, como senadores, deputados, o pessoal que trabalha no Legislativo, que é o nosso Congresso Nacional, são escolhidos por vocês, por nós, né, brasileiros. O povo que escolhe é o pessoal que trabalha ali no Legislativo. Então, toda vez que chega a eleição e o cara tá lá, eu vou ser deputado do partido tal, votem em mim. É você que escolhe esse cara para trabalhar lá no Legislativo. E qual é o trabalho do deputado e dos senadores? O trabalho deles é justamente criar leis, projetos de leis, tributos, ou mesmo abafar tributos ali, cortar tributos que estão sendo tributados, criar inovações que ajudem o trabalhador,
criar leis rigorosas, executar leis que venha sendo executada pelo executivo, né? Que o executivo ele executa uma lei lá e ela tem que ser aprovada no legislativo. Quando ela chega no legislativo, quem aprova essa lei são os senadores e os deputados por votações lá, né? Então, por votações, eles vão ler essa lei, vão ver tudo certinho e vão dar o voto deles se eles aprovam ou não essa lei. Além disso, eles têm o poder também de criar essas leis. Os deputados, como senadores, a gente tem os deputados que são os deputados federais e também tem os deputados estaduais, né? Eles têm quase a mesma função, né? Com algumas poucas diferenças, mas a gente não vai entrar também no âmbito da função de cada um. Mas você deve saber que todos eles possuem essa mesma função de estar criando leis e regras ali para serem executadas pelo legislativo para ajudar você, trabalhador. E é você que escolhe esses caras que trabalham lá, né, para criar essas leis, para estar prestando serviço lá. Então é muito importante que vocês entendam que eles cuidam das leis, das regras, tributos, essas coisas, porque quando você for colocar esse cara para lá, e aí você tá vendo, a gasolina tá alta, beleza, inflação, não sei o que aconteceu e aumentou aqui a gasolina. Aumentou, o que o deputado que você votou, ou o senador que você votou, tá fazendo para tentar diminuir isso? Porque a inflação ela pode ser controlada se a gente tiver pessoas de alta qualidade trabalhando para que esses tributos, né, sejam mais baixos e repassados para a gente que é brasileiro, né? Então, por isso que é muito importante escolher pessoas que realmente têm um certo conhecimento bom para estar prestando, né, o nosso serviço lá no legislativo. Então eu acho que a ideia mais fresca sai da Câmara dos Deputados, né? Então a ideia é que, tipo, vamos fazer um impeachment, sai de lá. Então, uma coisa mais rápida, né? Vão aprovar um novo sistema de educação. Aí sai lá a votação entre os caras lá e eles ficam falando lá naquele púlpito lá, eles ficam falando sobre quais deveres lá. E tem muito partido político ali, então cada deputado tem um partido político, então são 2 deputados, deputado federal, deputado estadual. Então é bem complexo, mas são eles que votam as leis aí, mais parte fresca, né? Vou tentar... Agora, os senadores... Sim, mas antes da gente só puxar para os senadores, só tentar resumir mais um pontinho que eu acho que é interessante o pessoal saber. Por exemplo, do mesmo jeito que os deputados e os senadores eles criam leis ali no legislativo, essas leis também, depois que eles criam, passa pelo legislativo, ela tem que ser aprovada também pelo presidente ali no executivo. Então é uma mão lava a outra. Às vezes o presidente cria uma lei, tem que ser aprovada. Tem que chegar no Senado. Sim, ele chega no Senado ali para ser aprovada ali no Congresso, né? Entre os deputados e os senadores. A do presidente, do executivo, chega ali para os deputados e senadores, e dos deputados e senadores também, quando são leis criadas ali, elas também têm que passar pela aprovação do presidente. Então, por isso tem toda essa briga que as pessoas ficam se perguntando, caramba, por que tal lei não foi feita até hoje? Porque, galera, tem uma burocracia gigantesca nisso aí. Então, a Câmara, né, tem as funções, legislar e fiscalizar. Né? Então, os caras, por exemplo, recentemente queimaram uma estátua do Borba Gato lá em Santo Amaro, tá ligado? Então, tipo, os deputados, eles estão ali na hora de fiscalizar. Quem vai ser punido, como é que vai ser punido. Eles estão ali para falar, tipo, como pode mudar isso nesse caso. E um outro fato interessante nesse caso, falando um pouquinho do Senado, já é um pouco mais maduro. Você vai ver, tipo, caras do Senado um pouco mais maduros, caras mais velhos de política. Então, eles já votam ali para definir a chancela presidencial, né, que é o voto final do presidente lá. Então eles vão lá, a Câmara dos Deputados aí cobra as contas do executivo, crime de responsabilidade, essas coisas de impeachment, eles fazem uma parte mais para finalizar ali uma chancela do presidente. E hoje quem são os presidentes da Câmara e do Senado? Você sabe me dizer? Os presidentes da Câmara e do Senado. Esse cara é engraçado, hein? Essa ele me pergunta, com certeza eu não vou saber dizer, mas eu posso ver aqui rapidamente, enquanto você continua conversando com nossos ouvintes aqui, mas eu vejo agora, ó. Vamos lá, presidente da Câmara. O cara vai pesquisar. E do Senado. Do Senado, sim, vou pesquisar. O cara me fez uma pergunta aqui, né? Então a gente tem que... Vamos lá, do Senado. Os nossos ouvintes agora vão querer saber a resposta. Tem que pesquisar aqui, ó. Vamos lá. Presidente do Senado, por exemplo, é o Rodrigo Pacheco.
ele é o presidente do Senado, né? Segundo minhas informações aqui, né? Então ele tem. O Rodrigo Pacheco é um. A gente tem aqui também, quer dizer, vamos ver, o presidente, ele é o presidente do Senado, né? O presidente da Câmara. Eles podem ter indicação, por exemplo, quando tem. Eles têm indicação. Então, é mais ou menos, porque, ó, por exemplo, a minha informação aqui, ó, o atual presidente da Câmara dos Deputados do Brasil é o deputado Arthur Lira. E todos eles, segundo a própria lei, né, para esses cargos, todos eles, se ele é presidente da Câmara, todos eles têm que ter uma filiação a algum partido. Aqui fala que o Arthur Lira, ele é afiliado ao progressista do PP, de Alagoas, né? Então, tanto o legislativo quanto a parte executiva ali, para todo mundo entrar nessa área, eles precisam atuar em algum partido. Eles têm que estar atuando pelo menos em algum partido. Eu digo assim, é porque assim, eles têm muita influência política, porque quando o cara, por exemplo, na época lá saiu bastante nas notícias aquele Rodrigo Maia e tal, ele não era tão, ele não era favorável tanto ao governo atual, né? Ele saiu, entrou agora o Arthur Lira, e aí mudou bastante. Então, assim, às vezes, eles poderiam ser independentes, né, do executivo, né, mas eles ainda eles têm meio uns conflitos políticos, né, então eu acho que é muito louco essa ligação que eles têm. Mas, então, por que tem o presidente do Senado e o presidente da Câmara, você sabe? O presidente do Senado e o presidente da Câmara? Porque são dois órgãos diferentes, né? De certo modo. Não, diga assim, a função do presidente, né? Porque o presidente da Câmara, só para falar aqui, nesse caso, eles vão votar lá uma lei, e aí quem, tipo, vai ser o cara que vai, tipo, fazer aquela divisão de humores, né? Porque você tem praticamente ali 13 deputados, não é fácil ouvir cada deputado ali e apresentar um questionamento, né? Porque ele tem que ser convencido ali também, né? Ele tem que meio que ser convencido a passar os processos ali para o Senado aprovar. Então, exatamente, até porque o próprio impeachment, né, na verdade, ele tem que passar pelo Rodrigo Maia, né, na época, né, que era o Rodrigo Maia, que agora não é mais o Rodrigo Maia, tá, galera? Ele não é mais o presidente da Câmara, né? Ele já foi. Mas o processo de impeachment, porque assim, é bem claro até que a gente comentou até um pouquinho que qualquer brasileiro ele pode pedir esse processo. E esse processo ele tem que passar por onde, exatamente? O que você me diz aí, Luiz? Pela Câmara dos Deputados. Então tem que passar ali pelo Rodrigo Maia. Eu respondi porque eu já vi que ele estava ali meio que pesquisando. Ih, caralho. Mas, então, nesse caso, por exemplo, muito importante nessa questão, os dois presidentes ali, porque eles estão meio que para acalmar os ânimos ali também, né, dos deputados e senadores ali que vão fazer as suas declarações, né. Tanto que agora na CPI, né, uma outra loucura aqui também, tem o presidente da CPI, os caras vão falar lá, meio que, tipo, denunciar alguma coisa que alguém fez errado dentro do governo. O que seria a CPI? Explica aí para os nossos ouvintes. Então, a CPI, na verdade, é levantar os fatos do que, por exemplo, teve a CPI da Covid, né? A CPI da Covid era, tipo, eles entrevistaram várias pessoas, né? Foram lá, entrevistaram não, né? Elas foram pedir esclarecimentos, né? Sim, mas resumidamente, o que é a CPI? É a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, agora caso, sim, tipo, para os nossos ouvintes saberem, né? Porque CPI você ainda está falando, né? Eu já estou lá na frente. O cara está lá na frente, né? Por exemplo, o cara, nesse caso, aconteceu muita coisa, né? Compraram seringa. Por exemplo, o preço da seringa em uma determinada data era, 1 milhão de seringas. Tava lá, sei lá, uns 5 milhões de reais. Não, acho que é muito, né? 1 milhão de seringas deve estar, sei lá, uns 500 mil reais. Um exemplo só, tá? Sim. 500 mil reais, 1 milhão de seringas, beleza? Aí o que acontece? Teve superfaturamento. Os caras pagou 3 milhões por 1 milhão de seringas, tá ligado? Não sei se o cálculo bate, mas, tipo, é a diferença, né? Tipo, eles compraram mais caro de uma empresa para conseguir propina. Esses bagulho é bem louco, né? Mas é muita coisa. Resumidamente, então, a CPI, o cara vai chegar lá... ela tem o papel
de investigar. investigar. Isso aí. E aí É isso que é a CPI, galera. da empresa vai lá e prestar esclarecimento. E ela faz parte do poder legislativo, a Então, CPI, aí tá? acontece tudo isso. Bom, nesse caso é um fato importante aí do poder legislativo. Então, é um resumo desse setor aí, né? E a gente tem também o... Para vocês verem como o poder legislativo, ele é muito importante, galera. Então, ele tem muitas coisas importantes ali que acontecem nele. Então, bom, é isso. Do poder legislativo, claro, tem muito mais coisa. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o judiciário, né? Sim. O mais famoso aí de todos. É o poder judiciário, né? O povo brasileiro parece que tem uma torcida ali. Né? Tem uma torcida, né? Ele respeita. Principalmente depois do bafafá de 7 de setembro aí que aconteceu, né? Que teve uma briga ali entre o judiciário e o executivo, né? Porque assim, o que acontece, né, no Brasil hoje? Muitas pessoas, elas têm lá a TV Senado, né? A TV Senado, a TV tem um bagulho lá que passa ao vivo, né? O julgamento da Então, qual que bagulho que é? Eu não sei qual que é esse. Você lembra, assim, de cabeça pra gente falar pros ouvintes aqui? O nome é a TV onde transmite as audiências do STF. Se eu não me engano tem, é verdade. Tem um canal, na verdade é um canal ali da TV que ele só passa isso. Não era na cultura, mano? Não, então, tem a TV Senado que transmite só coisas de política, lá também tem o julgamento. TV Senado, né? Tem um outro canal que eu acho que é esse mesmo, TV Senado, algo assim. Que só transmite isso, né? Que é interessante. Então, mas falando um pouquinho, eu acho que é importante falar do STF, porque o Poder Judiciário é a parte mais... é que o brasileiro mais conhece, tá ligado? Então, o Supremo Tribunal Federal é uma instância do Poder Judiciário brasileiro, né? Ele também tem lá uma corte, na Suprema Corte, os caras embaçados na Suprema Corte, o que os caras fazem tá decidido lá, né? E a função deles é, tipo... serviu como se fosse um guardião da Constituição Federal. Exatamente, guardião. Eu acho que essa pronúncia foi a melhor que você tinha para colocar. É guardião, galera. Porque, que nem a gente falou, o legislativo ele faz o quê? Ele faz as leis, sei lá, né? Quem vai fazer com que essas leis sejam cumpridas? É o poder judiciário ali. Ele é o guardião para que essas leis que foram feitas ali, que passaram do executivo, foi para o legislativo, sejam cumpridas na prática. Exatamente. Alguém precisa fazer isso acontecer. Então ali eles batem o martelo ali, ó. Então, se por exemplo, que nem aconteceu aí da gente usar máscara, colocou que é lei para máscara, até a máscara que a gente usa chegar para ser lei, para todo mundo de certo modo ter que usar, né? Que até agora eles não falou que é bem uma não é aquela lei rigorosa onde você pode ser preso de usar máscara, né, Luiz? Mas é uma lei constitucional que toda pessoa tem que seguir de certo modo, porque as empresas estão seguindo. Você não pode ir para a empresa e querer trabalhar sem máscara, a empresa vai te mandar embora, simples assim. Então, de certo modo, virou uma lei que a pessoa, de certo modo, é obrigada a seguir. Não tem por onde correr. Por onde passou, de certo modo, essa lei dessa máscara? Ela foi executada ali no executivo, né, de certo modo. Foi passada para o legislativo e devido à decorrência, que era uma pandemia muito forte, ela foi passada muito rapidamente para o judiciário, onde ali pautou como lei e o guardião ele fez com que isso fosse pautado ali e agora a gente tem que cumprir isso. Então se a gente usa máscara hoje, se amanhã eles falar para a gente que a gente tem que andar de boné o resto da vida, vai ter que passar por esses 3 poderes. Então não é porque o presidente mandou e a gente vai fazer, tem que passar pelo legislativo e chegar no judiciário, que é ali que ele vai fazer acontecer. E são os 11 juízes, né, do tribunal, eles são chamados de ministros. Isso, é composto por 11 juízes. Então eles são definidos ali pelo presidente, né? Quem escolhe os ministros são o presidente. Mas você fala assim, mas o vice-presidente que está aí não escolheu esses ministros que estão aí, porque eles têm uma treta, tem o Luiz Fux lá, que é o presidente. Então, aí entra um inquérito bem interessante, né? Porque será que o presidente, ele não pode tirar quando eles já estão lá, né? Não. Ele pode escolher, eu acho que quando sai um cargo lá, tá um cargo vago, eu acho que aí ele pode, né? Ele pode solicitar o impeachment desse representante da cadeira lá. Interessante. Mas aí ele pode não passar, né? Pode não passar o impeachment. Exatamente. Mas até porque vai ter que passar ele vai ter que apresentar. Até pro impeachment, galera. É até algo como se você estivesse acusando alguém. Você tem que apresentar provas para você dar o impeachment para qualquer pessoa, né? Tem que apresentar provas.
E engraçado, né, que eu falo a palavra impeachment, né, mas é impeachment, né, é impeachment, se você precisar aqui, ó, impeachment, impeachment, que a gente fala rápido, parece que a gente tá falando impeachment com CH, né, é que na verdade ele é derivado de outra palavra, né, que é impeachment, que é do inglês, correto, Luiz? É impeachment. Impeachment. Mas a palavra correta, galera, é até interessante de falar, porque às vezes vocês escutam aí na hora de escrever, sai um bagulho totalmente estranho, né? Mas é impeachment, que é IMPITIMAM. O que isso tem a ver que eu tô falando aqui? Mas eu achei que era interessante comentar. Mas continua aí, Luiz, fala para nós nossa pauta aí. Mas aí, o que acontece? Então, o que tem lá os 11 ministros? Né? Então, são 11 ministros, eles têm duas turmas, né? Cada turma aí tem 5 ministros, né? O presidente não participa. E o que eles vão fazer? Eles vão julgar ações de inconstitucionalidade. Por exemplo, o presidente fala assim, ó, ninguém vai usar máscara mais. Eles vão julgar isso, tá ligado? Porque para ele não usar máscara, tem que passar pela votação lá dos ministros. Se ele falar assim, não, todo mundo vai continuar usando máscara. Aí continua. Ó, aí só parando o Declaratórias. Luiz aí, quando falou da máscara, né? Se eu não me engano, para o presidente também fazer essa execução da máscara, ele tem que consultar o ministro dele da saúde, né? Por exemplo, o ministro da saúde tem que falar, ó, realmente eu preciso executar a máscara porque pelas pesquisas aqui na saúde precisa. Então, o próprio ministro da saúde também tem que aprovar isso para o presidente jogar para lá, porque tem que ter um porém. Se o presidente ir para lá sem dar uma pauta do porquê tem que utilizar aquilo, eles não vão aprovar. Então, a máscara ela chegou lá porque tinha o porquê. Tinha uma pandemia e eles tinham que apresentar alguma coisa. Era trabalho do presidente, do executivo, apresentar alguma coisa para tentar segurar essa pandemia. Não é não? Exatamente, eles vão julgar o que está correto e o que não está correto. Então pode ser inconstitucional ou constitucional. Então aí ele é composto, não são só os 11 ministros, tá? Tem várias escalas lá do Poder Supremo Tribunal Federal, né? Tem o Poder Judiciário todo lá. Então, além deles, né, eles estão ali dentro do dessas votações, né? Então aí são duas turmas, eles votam lá e aí se tiver a maioria dos votos, eles podem aprovar uma mudança. Né? Então o que seria o inconstitucional? Que essa palavra é difícil de falar. Inconstitucional. Inconstitucional. Fala aí pra gente aí. Então em 1900, eu ia falar no texto, né? Então mas não dei para falar. Então esse é uma coisa importante. Mano, fala 3 vezes. Inconstitucional. Como que é? Inconstitucional. Essa Nossa, parte vai ter difícil. um corte, com certeza. Não, Mas, não, na deixa verdade, aí, deixa aí. O pessoal tem que ver que a gente não é um robô, não, realmente, galera. Algumas palavras dão um trava-línguas gigantesco. Então, bom, eu ia falar no começo, nesse caso, sobre Constituição, mas falar que era muita coisa na introdução. Não. Mas, na verdade, o que é a Constituição? A Constituição ela foi promulgada em 1988. Então, ela foi durante, acho que uns 20 anos, os caras escrevendo o que podia e o que não podia no Brasil. Quais são os direitos, deveres e obrigações do cidadão brasileiro. E aí o que acontece? Quando você é inconstitucional, o in está uma ordem negativa. Então você está contra uma Constituição. Uma ação, né? Contra a Constituição. Se a Constituição é o que eles fazem, é inconstitucional o que eles não fazem, não querem fazer algo assim, mais ou menos. Nesse caso, aí, para que você seja inconstitucional, você precisa ir contra essa questão, né? Então, quando você está dentro da Constituição, eles vão julgar isso, os ministros. Só que são casos muito, casos muito... pelo que eu entendi, então você está falando a Constituição, você está falando a Constituição são as regras constitucionais criadas, né, para a gente se cumprir. Então, quando eles lançam algum projeto que não está na Constituição, ele é um projeto inconstitucional, porque ele não adere às regras da Constituição. Correto, professor? Professor Henrique. Estou mais para aluno. Mas então, seria isso? Só para a gente dar uma resumida para o nosso público aí? Então é isso, tá? É basicamente tem isso, né? Plenário que é de forma o plenário da Câmara dos Deputados, o plenário do Senado, e aí tem as turmas lá também, que é uma parte onde eles falam um pouco dessa defesa da Constituição, né?
Então, basicamente é isso. Eles podem ser impeachmentados, sim, né? Nesse caso, por exemplo, se você não gostar de um Então, no caso, cabelo o do Lula. presidente, né? Se ele não É, gostar, ele pode fazer esse impeachment contra os representantes do Ministério da Justiça lá, que é o STF, né? isso. E quem são os 11 ministros? Você sabe dizer? Ó, só antes de entrar nos 11 ministros, só falando, não é o judiciário, o poder judiciário, galera, ele não é constituído só pelo STF. Tem vários departamentos lá, como Supremo Tribunal Federal, que é o STF, e Supremo Tribunal Superior Federal, tem vários tipos de departamento. Aí, claro, ele é constituído por 11 ministros que realmente eu não vou saber de cabeça. Você sabe, Luiz? Olha, eu sei Ah, aqui. então manda bala aí, manda bala Vamos aí. lá. Vamos A lá, os gente. 11 ministros agora, galera. Vamos lá. Então é o seguinte, a Por gente. Luiz Fux. Vai lá, Luiz. Luiz Vamos Fux, lá. essa foi Então, a boa. gente tem o Gilmar Mendes, Gilmar certo? Mendes, A gente tem o Ricardo Lewandowski, Ricardo Lewandowski, a galera. Carmen Lúcia, Carmen Lúcia, ó, já ouvi falar dela, hein? Já ouvi. Carmen Lúcia, Carmen Lúcia. Dias Toffoli. Esse também já ouvi falar, né? A gente vê já, eu acho que vocês, pelo nome, vocês podem já ter escutado falar em algum tipo de reportagem que vocês acompanhou. Como que é o nome? Repete aí, Dias Toffoli. Dias Toffoli. Dias Toffoli. Dias Toffoli, galera. Tem o Luiz Fux, Luiz Fux, A que Rosa- nem eu brinquei aí agora. a Rosa Weber, Rosa Weber, nunca ouvi. o Roberto Barroso Roberto Barroso, e Edson Fachin. Edson Fachin, a gente já ouviu bastante também, né? Além do Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes também, já ouvi bastante reportagens. Nunes Marques e o Nunes Marques. E o Nunes Marques, Esses são os ministros. esse eu também não ouvi muito, né? Esses daí, eles são os caras que vão pautar e vão fazer as mudanças aí nesse país. Então, as mudanças no país, nós vamos fazer... Reger vamos com que voltar. as regras sejam cumpridas, né, no caso. A Constituição, né, seja cumprida. Então, um pouquinho do judiciário é isso. Eu acho que um pouquinho do judiciário... o judiciário não é só isso, né? O judiciário é muito... É que, como a gente falou no começo, a gente entrar dentro... Como vocês também, a gente estamos tentando deixar de um modo mais... Uma linguagem mais coloquial para vocês, de um modo mais fácil, uma linguagem tranquila aqui para vocês. Mas só desse jeito que a gente tá falando, muitas pessoas já devem estar se encacucando aí na cabeça. Caramba, não tô entendendo nada de tudo isso. Será que é tudo isso mesmo? Tá entendendo? Então tem muita coisa, galera. Então se a gente se aprofundar, é um negócio sensacional. É muito interessante as pessoas terem esse conhecimento. Então por isso que é interessante vocês gostarem, vocês comentarem aí se vocês querem que a gente continue com esse tipo de tema trazendo para vocês. E a gente vai tentar trazer tema só pautado no judiciário, só pautado no legislativo, só pautado no executivo. E aí a gente vai ficar bem mais a fundo para vocês aí. Não é, Luiz? Eu acho que dá pra falar sobre isso aí, bicho. É que é um bagulho assim bem louco, né? Sim. Mas assim, o que eles votam, né? Eles votam tudo. Então, assim, desde crimes hediondos, votam questões ambientais, questões sobre economia, também questões sobre relacionadas à agropecuária, também questões de governo, ineligibilidade, a parte de governo também. Então, assim, eu acho que no nosso dia a dia, a gente, por mais que a gente viva uma vida, tipo, cara, trabalho, escola, faculdade, ou sei lá, rolê, algumas coisas, tem um universo totalmente diferente girando ao redor, tá ligado? Então, a política ela é muito frequente para os brasileiros, porque os brasileiros muitas das vezes se sentem injustiçados. Eu acho que não é só esquerda, direita, tá ligado? Eu acho que existe um complexo de muitas decisões no governo brasileiro que interferem no nosso dia a dia. Então, é muito louco, porque a gente vê milhares de pessoas nas ruas se manifestando em prol do governo, contra o governo, e o que eu acho mais louco é que todo mundo se sente injustiçado por uma ação do opositor. E isso, tipo, muitas das vezes quando você troca o governo, a mesma população vai manifestar lá contra o governo ou a favor do governo, tá ligado? Então isso vira, tipo, um dos caras que mudaram o pensamento, assim, da política, do governo em geral. Ele nem tinha, eu acho que, a dimensão de que o texto dele seria chegado até aqui. Mas um dos caras que realmente foi revolucionário foi aquele Montesquieu. Montesquieu foi o cara que ele escreveu o livro O Príncipe.
né? E ele foi um dos caras que escreveu sobre os três poderes. E ele fala assim que os poderes, um poder, ele rege o outro poder, rege né? impede Então, que o outro... é um triângulo. Cada um poder ele rege o outro. Então, assim cria um ciclo onde nenhum poder é mais do que o outro, tá entendendo? Porque, ó, eu sou o executivo. Eu vou reger poder sobre o legislativo, que vai reger poder sobre o judiciário, que o judiciário vai reger poder sobre o executivo novamente. Então, olha que ciclo infinito, né? Desses três poderes. É muito interessante essa teoria do como que é o nome dele? Montesquieu. Montesquieu. Qual que é? Repete aí. Tá Montesquieu. Montesquieu. Ele é um cara que, tipo, o livro, eu tentei ler o livro dele. O Luiz disse que recomenda o livro para vocês, hein? Não recomendo não. Recomendo o livro dele. Ele disse que é uma leitura lindíssima para se fazer. É uma leitura desagradável, é muito formal. Para quem gosta de algo mais formal, é uma leitura, eu acho que interessante, né? Para quem não é muito já de acompanhar essas formalidades políticas, de essas coisas, não vai gostar muito, né? A verdade é essa. Artigo na internet que é mais fácil de entender. Justamente, um artigo mais... Ou escuta um podcast, assim, né? Como o nosso. Então a gente tenta encontrar uma solução para que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu acho que é isso o podcast hoje. Acho que foi um podcast bem quente, bem bacana, né? Das peneiras. Das peneiras. Das peneiras. Esse podcast das peneiras foi quente. Eu acho que você vai indicar para todos os seus amigos aí, com certeza, né? Compartilhar aí. Siga aí o podcast no Spotify e nas outras plataformas aí, beleza? A gente já pede desculpa caso alguma coisa que a gente falou às vezes magoou, porque a gente sabe que tem pessoas que têm o seu partido político e a gente pode falar alguma informação que magoe elas ou que elas não gostem, mas entenda que aqui é um bate-papo entre amigos, é algo tentando passar informações para vocês sobre coisas que acontecem, para vocês entenderem mais sobre hierarquia, sobre o que acontece quando um presidente é indiciado. Então é algo bem resumido para pessoas mais leigas entenderem. É um contexto histórico que a gente aborda todos os dias aqui, no nosso dia a dia da vida, mas que a gente tenta trazer uma relevância aí. Vamos lá. Mas até a próxima. Fica com... Não. Fica com quem essa queria. Fica conosco. Fica conosco. Vamos indicar pro pessoal, né? Assistir a gente aí. Pra quem tá no YouTube, galera, entra no nosso link aí da descrição, que vai estar o link do nosso Spotify aí, em outras plataformas de podcast, tá? Eu ia falar assim, fica conosco no YouTube. É isso. Com certeza ele ia falar isso. Então, até a próxima. Valeu. Tamo junto e falou. Não, e falou nada. Comenta aí também, galera. Comenta aí, não vai embora não. Antes de comentar, comenta aí o que vocês acharam aí do que a gente falou sobre toda essa trama. Quem tiver no YouTube, quem tiver só escutando, compartilha com seus amigos. Agora, Luiz, pode dar um follow para eles aí? Putz, cortado de novo. Eu ia chegar nessa parte. Mas é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. É isso aí, valeu. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.